Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje a igreja lê o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Meus irmãos e irmãs, até aqui temos lido até o versículo 5 e façamos logo a nossa meditação. Quem não entra no redil das ovelhas pela porta é ladrão e assaltante. Nosso Senhor, no Evangelho de João, capítulo 10, faz uma crítica severa à liderança religiosa daquela época. E depois cabe a nós nos perguntar se hoje isso não acontece ainda. Nosso Senhor, portanto, está afirmando que existe o espaço das ovelhas. Muito bem, e se deve entrar pela porta para ter acesso a estas ovelhas. A porta aqui é a liberdade e a inteligência. Isso aí significa que todo discurso, toda aproximação às pessoas deve passar pela liberdade, respeitar a liberdade e respeitar a inteligência. Ontem, no Fantástico, foi notícia da prisão de 3, eles chamaram de, o pessoal lá do Fantástico chamava de gurus. São líderes que dizem-se líderes religiosos, não é? Que na verdade abusavam de mulheres. Justamente isso, aproveita-se da fragilidade das pessoas, do sofrimento alheio e depois usa técnicas de dominação do outro. E às vezes extorquiam dinheiro também, dependência emocional, para concluir num abuso sexual também. Então Nosso Senhor está dizendo isso. O acesso às ovelhas sempre pela porta. Significa dando liberdade às pessoas, desenvolvendo até a liberdade à pessoa, que significa levar a pessoa a ser responsável por sua adesão a Deus. E depois a inteligência. Deus nos deu a inteligência, capacidade de discernir situações. Muito bem, então Nosso Senhor, continuando, diz que esse que entra pela porta é o pastor das ovelhas, porque o pastor das ovelhas quer o bem das ovelhas, não quer ovelhas submissas, mas ovelhas que dizem sim, como Jesus diz, o meu Pai quer verdadeiros adoradores, né, em espírito e em verdade, não submissos no sentido de pessoas que entregam a sua liberdade, o seu destino. Uma dessas pessoas que aparecem lá na reportagem, tinha escrito um diário, a pessoa tinha escrito um diário, e nesse diário dizia que esse guru era o senhor desta pessoa. Então a pessoa completamente destituída de liberdade e de inteligência, a pessoa se negou para este guru. Muito bem, Nosso Senhor diz que as ovelhas escutam a voz desse bom pastor. E esse bom pastor chama as ovelhas pelo nome. Então, cada pessoa tem seu nome, a sua identidade. É assim que o Senhor nos trata, com muito respeito. Cada um de nós tem a sua história, tem o seu passado, tem a sua família, teve os seus encontros e desencontros na vida, cada um tem um nome. E o Senhor quer que a gente assuma este nome, essa responsabilidade, esse chamado,
O Senhor nos chama das trevas para a luz pelo nome. E a gente dialoga com o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. É interessante que nosso Senhor afirma, né, que esse bom pastor faz sair todas as ovelhas, caminha à frente, as ovelhas seguem a ele. Então, é bonita essa passagem, faz sair as ovelhas do redil. Por quê? Porque o redil era o lugar ainda onde as ovelhas eram aprisionadas. Aprisionadas para quê? Para serem abatidas. E nosso Senhor diz que o bom pastor não libera do redil. Então é verdade que nós podemos viver aprisionados, não é isso? Por pessoas, por situações, escravos também de vícios e pecados. Então é importante a gente pensar nesse evangelho de hoje, o quanto esse bom pastor nos quer ver livres e nos quer salvar daquela condição de sermos abatidos, utilizados pelos outros, manipulados pelos outros. É um convite forte do Evangelho a gente deixar a nossa preguiça espiritual. A gente tem que deixar essa preguiça espiritual de querer que uma pessoa seja o pastor de nossas vidas, né? O pastor é Jesus, não é um líder religioso. E nosso Senhor, portanto, está nos convidando a ouvir a voz desse bom pastor e não se deixar ludibriar, seja pela esperteza do outro, seja pela nossa preguiça. Que Deus nos abençoe também hoje e que o bom pastor se revele a nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.